A primeira carta de Paulo a Ezequiel Gomes. Sejam bem-vindos ao canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito da primeira carta de Paulo a Timóteo. Hoje, no dia 4 de 11 de 2017, eu estava na Igreja Central de Jundiaí, naqueles momentos ali no começo do culto, depois da escola sabatina e tal, e abri a minha Bíblia assim aleatoriamente, e abri então em primeira carta de Paulo a Timóteo, e eu tive aí a oportunidade de ler aquela carta por completo, por inteiro, naqueles momentos ali. Então assim, eu durante a leitura me senti assim bastante tocado por Deus e aquela comunhão íntima, né? Quando Deus fala com a gente através da sua palavra e etc. E o que eu fiz? Eu comecei assim a refletir de forma séria nas coisas que eu estava lendo, e eu também assim tive uma percepção de que muitas coisas que Paulo escreveu para Timóteo são muito relevantes para mim como pessoa. E eu me coloquei um pouco no lugar de Timóteo, né, como se Paulo estivesse escrevendo para mim. Inclusive, essa é uma questão assim bem interessante, porque veja, né, na Bíblia existem algumas tensões assim entre aspectos, por exemplo, locais e universais. Então Paulo escreveu uma carta a uma pessoa específica, no caso Timóteo, a quem ele conhecia, eles trabalhavam juntos, né, e etc. Mas de repente essa carta ela é preservada no cânon bíblico e agora ela serve como instrução para muita gente fora desse contexto, né? A carta para uma pessoa específica num contexto específico se tornam aí informações e direções universais para muitas pessoas. É desta forma que então eu fiz esse exercício de leitura, né? Como se Paulo estivesse escrevendo aquilo para mim. E Paulo, como um pastor mais experiente, escrevendo para um ministro menos experiente, mais jovem, etc. Inclusive, ele faz menção a algumas coisas nessa direção durante a carta. Mas eu também percebi que Paulo, ele coloca Timóteo numa certa tensão, ou em perspectiva de que existia uma certa tensão entre Timóteo e outras situações ruins e negativas dentro da comunidade. Então pessoas que ensinavam coisas erradas e faziam coisas erradas. E eu também fiz o exercício de me colocar, será que eu sou uma dessas pessoas erradas, que pensa coisas erradas, ensina coisas erradas e faz coisas erradas no contexto da igreja? Então vamos pensar assim, que Paulo está escrevendo para o pastor da igreja para que ele tome cuidado com Ezequiel Gomes, porque o Ezequiel está fazendo e falando e ensinando coisas erradas. Então eu fiz esse exercício assim, entre a escola sabatina e o culto, né, nesta leitura de 1 Timóteo, e depois eu cheguei em casa, almocei, e peguei a Bíblia ali novamente e dei uma relida nesta carta, e eu fiquei pensando assim que de repente isso seja uma reflexão interessante para trazer para as pessoas aqui que acompanham o meu canal. Esse é um vídeo assim que eu vou me colocar, né, nas coisas negativas e nas coisas positivas que Paulo escreve nesta carta, mas eu como pessoa não sou o foco central. Eu vou fazer esse exercício e que esse exercício inclusive sirva de exemplo para você se colocar nos textos da palavra de Deus, tanto naquilo que a palavra de Deus repreende, quanto naquilo que ela elogia, tanto nas suas repreensões, quanto nas suas promessas. E eu acho que todos nós temos que fazer esse tipo de leitura da palavra de Deus. Porque não é simplesmente um estudo de algo externo a nós. Então Paulo falou com Timóteo lá no primeiro século, então aqueles eram os problemas da igreja, aquele era Timóteo, aquele era Paulo, aquele era Himeneu, aquele era Fileto, e etc, etc, etc. E no final das contas isso não tem nada a ver comigo hoje no século XXI. A leitura cristã da Bíblia, ela indica que, apesar destas cartas terem uma audiência original, uma intenção original que jamais deve ser desprezada, estas cartas elas têm aplicação e implicações universais em relação aos seus princípios, às suas repreensões, aos seus elogios, às coisas que condena e às coisas que recomenda. E eu vou fazer então essa leitura com vocês, primeiramente começando dos aspectos negativos, as coisas que Paulo condena, e que eu percebo que algumas pessoas podem usar para dizer assim do Ezequiel Gomes.
Então Paulo condena algumas coisas que aparentemente o Ezequiel Gomes não condena e pratica e promove dentro da igreja. E nesse ponto, a condenação que Paulo fez àquelas situações lá no primeiro século podem recair sobre Ezequiel Gomes. E essa é uma reflexão que você pode fazer e que eu tenho que fazer. E aí eu pensei em algumas questões aqui, então vamos começar capítulo 1, verso 4. Ali Paulo ele exorta Timóteo contra pessoas que estavam ali na comunidade se ocupando com fábulas e genealogias sem fim, que no final das contas promovem discussões ao invés de promoverem o serviço de Deus na fé. Algumas pessoas podem fazer essa leitura de que eu, como pessoa, estou promovendo discussões em contraposição ao serviço de Deus na fé. Então, por exemplo, se você der atenção ao Ezequiel Gomes, ao invés de você se fortalecer para o cumprimento da sua missão diante de Deus, pela fé e etc., você vai simplesmente estar ali em contato com fábulas, genealogias, discussões que não têm fim e que acabam sendo assim opostas àquilo que Deus quer, a obra de Deus, a vontade de Deus e etc. E eu recebo essa crítica e ok. Outro texto, capítulo 1, versículo 7. Aqui Paulo diz assim, que existem pessoas que pretendem ser mestres da lei, mas não compreendem o que elas mesmas dizem, nem os assuntos sobre os quais elas fazem ousadas afirmações. E algumas pessoas também podem tentar me encaixar nesse tipo de questão, né? O Ezequiel pensa que ele é muito inteligente, que ele tem mestrado, que ele fez teologia e tal, mas no final ele nem entende as coisas que ele diz e sai falando besteira por aí. Ok, esta também é uma acusação que algumas pessoas poderiam lançar sobre mim, sem problema. Capítulo 1, versículo 19. Aqui, Paulo fala de pessoas que rejeitaram uma boa consciência e por causa disso vieram a naufragar na fé. Inclusive, algumas pessoas têm um pouco de preocupação comigo em relação a esse tipo de coisa, né? Será que eu não estou assim muito magoado, muito nervoso, muito bravo, muito chateado? Então, rejeitando aí uma boa consciência cristã do perdão, do amor, da fé, da verdade, e o caminho desse espírito como um todo é naufragar na fé. E algumas pessoas às vezes têm um pouco de temor, outras torcem, né, para que eu venha naufragar na fé. Então, basicamente, essa também é uma aplicação feita à minha pessoa. Outra coisa, no capítulo 2, versículos 1 a 4, se fala ali que a gente deve orar por todo mundo, com desejo aí de salvação de todo mundo, porque Deus quer que todo mundo seja salvo. E algumas pessoas têm uma impressão que eu estou muito chateado aí com pessoas que erraram comigo, inclusive querendo condená-las ao inferno. Tipo assim, eu não quero a salvação de todo mundo, né? Eu quero é condenar as pessoas e a condenação de seres humanos aí ao inferno e coisa e tal. Ok, algumas pessoas podem fazer esse tipo de aplicação contra a minha pessoa. Capítulo 2, verso 8. Paulo fala que ele deseja que as pessoas orem em todo lugar, mas que elas não tenham ira nem animosidade. E algumas pessoas dizem que o Ezequiel Gomes é uma pessoa muito agressiva, muito maldosa. Então, assim, essa animosidade, né, na hora de discordar, de discutir, de debater um assunto. Ok, são coisas aí que às vezes são lançadas sobre a minha pessoa e estão aqui na palavra de Deus condenadas, né? Essa ira, a animosidade e etc. Outra coisa, capítulo 3, verso 3, fala que o presbítero, no caso o pastor, ele deve ser inimigo de contendas. Então algumas pessoas inclusive poderiam aplicar isso a mim, né? O Ezequiel ele não pode ser pastor, porque ele é uma pessoa, assim, amigo das contendas, né? De briga, discussão, acusação, contenda de uma forma geral. Ok, algumas pessoas podem fazer esse tipo de aplicação. Capítulo 4, verso 1, se fala que nos últimos dias muitos iriam apostatar da fé, porque obedeceriam espíritos enganadores e ensinos de demônios. E é interessante, né? Especialmente quando a gente combate o perfeccionismo dentro do contexto adventista, a acusação às vezes é essa, né? Que a gente, na verdade, está sendo guiado por um espírito diabólico que está a favor do pecado, a favor do mal dentro da igreja e coisas desse tipo. Outra coisa, capítulo 6, versículos 4 a 5. Ali se falam de pessoas que têm mania por questões e contendas de palavras, que nascem de inveja, provocação, difamação, suspeita maligna, altercações sem fim, homens cuja mente é pervertida, são privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro.
Então aqui existe uma ampla caracterização dos falsos mestres, né, no contexto lá do primeiro século, como pessoas que têm mania, né, por ficar discutindo palavras e no final das contas, por detrás dessas discussões, existe inveja, provocação, difamação, suspeita, essas brigas e troca de farpas sem fim. E algumas pessoas pretendem enxergar esse tipo de espírito na postura, no ministério, na forma aí como eu, Ezequiel Gomes, ajo em relação à igreja. E no final das contas também a última questão aqui, capítulo 6, verso 9 e 10, fala que as pessoas que querem ficar ricas, elas caem em tentação e cilada, e concupiscências insensatas e perniciosas, que afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Então algumas pessoas também estão dispostas a acusar o Ezequiel Gomes de que ele é uma pessoa muito dinheirista. Ele quer ganhar dinheiro, então fala de Bitcoin, fala aí das novas moedas digitais e está a fim de ganhar grana dessa forma, daquela forma, e a igreja, isso e aquilo. Ok. E fazem esse tipo assim de asseveração assim, a respeito do meu caráter, né? Então eu sou uma pessoa muito dinheirista. Alguns podem dizer isso por aí. Ok, pessoal, então, basicamente, esse aqui é um quadro geral das coisas aqui que Paulo vai condenar. Ele vai conversar com Timóteo dizendo, olha, Timóteo, você é um pastor, você quer ser um pastor, então você tem que evitar tudo isso. E provavelmente algumas pessoas podem então pegar tudo isso e dizer assim, olha, o Ezequiel, ele errou em todos esses pontos aqui, e é por isso, inclusive, que ele não pode ser um pastor, espiritualmente falando, né? Independentemente ali dos procedimentos da igreja em relação ao afastamento dele do ministério, que inclusive é uma coisa meio mal explicada, especialmente pelo silêncio da administração. Então, basicamente, no campo da espiritualidade, a gente pode lançar tudo isso aqui sobre Ezequiel e dizer que, basicamente, então, ele realmente merece não ser um pastor, porque ele gosta de tudo isso aqui que é mal e que Paulo condena e ponto final. Ok. Eu gostaria não simplesmente de me defender nesse momento em relação a esse tipo de questão, mas eu gostaria simplesmente de lançar uma palavra de alerta sobre a facilidade que é a gente acusar uma pessoa usando a Bíblia ou mesmo usando os escritos de Ellen White. Isso é uma coisa interessante. Porque assim, olha, uma das funções daquilo que é inspirado por Deus é repreender o homem pecador. Então, a palavra de Deus e os escritos de Ellen White, elas contêm muitas exortações para que os homens abandonem coisas ruins. E todo ser humano tem coisas ruins. Então, é muito fácil a gente aplicar essas exortações a qualquer pessoa que a gente quiser. Então, por exemplo, dentro do contexto aqui, Paulo, um pastor mais experiente, estava falando com Timóteo, um ministro aí, ou pelo menos um pastor iniciante, alguém que queria se tornar pastor da igreja. Ok. Então, simplesmente, qualquer pessoa que quiser ser pastor da igreja, a gente vai poder aplicar esse texto. Entende? Porque, na verdade, aqui o texto está falando disso, então qualquer um que estiver querendo ser pastor vai poder ser confrontado ou colocado aqui diante dessas questões. E a acusação é uma coisa muito fácil. Até porque, veja bem, a gente sabe que para uma coisa fazer sentido na cabeça de alguém, ela não precisa ser verdadeira, basta ela parecer ser verdadeira. Veja o seguinte, não vamos entrar no mérito se o Lula é um ladrão ou não, mas parece que é. Por que parece que é? Porque o sistema político é corrompido, porque essa prática de propina e corrupção é uma prática generalizada, então por que ele, que foi um presidente da República por 2 mandatos, estaria acima do normal? Então, ao que tudo indica, ele é corrupto e foi corrupto e cometeu crimes e etc. Mas a gente não... Vamos pensar que a gente não tenha provas. Eu, Ezequiel, não tenho acesso aí a todos os documentos, a todas as transações, ao BNDES e as questões aí na Caixa, no Banco do Brasil, na Petrobras e não sei mais aonde. Mas para a gente acusar o Lula de ser um corrupto e um ladrão, a gente não precisa provar. Basta parecer ou ser possível, né, de se aplicar a imagem do ladrão ao Lula. Ok. Então veja que acusar é uma coisa muito fácil, certo? Basta poder ser possível que aquilo seja verdade, que a acusação já faz sentido. Então, nesse caso,
será que essas questões aqui podem ser aplicadas a mim? Independentemente da verdade, aparentemente sim. Então, isso para algumas pessoas bastam, elas querem me acusar e elas já encontram o motivo de me acusar facilmente, sem nenhum problema. E o desejo que algumas pessoas têm de me acusar é extremamente compreensível também. Eu sou uma pessoa que mexe com algumas questões teológicas e administrativas, que deixam as pessoas assim um pouco fora da sua zona de conforto, né? Em relação às suas crenças na teologia do perfeccionismo, ou nas suas crenças de que a administração da igreja é correta, séria, faz as coisas corretas de acordo com as praxes e o manual da igreja e tal. E quando vem uma pessoa questionando, dizendo que não, e refutando e coisa e tal, é muito fácil a gente lançar sobre essa pessoa, vamos pensar assim, a pecha, né, de ser uma pessoa desequilibrada, fanática, maldosa, diabólica, que está simplesmente querendo dinheiro, que está simplesmente fazendo isso, fazendo aquilo e tal, e no final das contas você faz o quê? Você pinta o mensageiro com uma cor negativa e não precisa refutar a mensagem. E, inclusive, essa é uma postura política, né, de relacionamentos entre os seres humanos. E é interessante que isso é muito comum e usado dentro da igreja. E, basicamente, então, eu me vejo em situações mais ou menos desse tipo assim. Agora, antes de fazer a minha conclusão em relação a esse tipo de coisa, eu vou fazer uma outra leitura de 1 Timóteo. E agora eu não vou colocar o Ezequiel Gomes como o maldoso, herege, dinheirista, diabólico, que quer fazer o mal e contenda e briga e polêmica dentro da igreja. Agora o Ezequiel Gomes vai ser o herói da história. Ele vai ser o próprio Timóteo, né? Então Paulo escreve lá, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus nosso Salvador, e de Cristo Jesus nossa esperança, a Ezequiel Gomes, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor. Então aqui eu coloquei o meu nome no lugar do Timóteo. E como é que eu sou chamado aqui de um verdadeiro filho na fé? Alguém diante de quem Paulo deseja que receba graça, misericórdia, paz da parte de Deus e de Jesus Cristo. Agora veja, por exemplo, capítulo 1, verso 3. Diz que Paulo deixou Timóteo em Éfeso para cumprir um propósito. Qual era o propósito? Admoestar a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. E aí que ele continua no verso 4. Não se ocupem de fábulas, genealogias sem fim, que promovem discussões e não o serviço de Deus na fé, e etc, e etc, e etc. Então veja, aqui o que Paulo está dizendo para Timóteo é que Timóteo tinha o dever de admoestar pessoas para que não ensinem doutrinas diferentes das doutrinas corretas da palavra de Deus, da igreja e etc. Eu vejo que eu me encaixo muito bem neste verso aqui. Eu sou uma pessoa que recebeu um mandato, um chamado para defender a doutrina da igreja. Você, obviamente, não é obrigado a concordar com aquilo que eu penso. A gente pode discordar e discutir a respeito do conteúdo da doutrina. Mas o fato é que aqui, neste paradigma, Ezequiel Gomes está sendo chamado a admoestar as pessoas que estão ensinando contra a doutrina da igreja. E eu, por exemplo, defendo que o perfeccionismo está contra a doutrina da igreja adventista. É uma leitura equivocada, é uma leitura incorreta, é uma leitura parcial, é uma leitura míope, é uma leitura herética e impraticável da teologia adventista, tanto que todo perfeccionista é imperfeito. Todo mundo que diz que pode viver sem pecar, peca. E, inclusive, é isso que eu ensino, é isso que eu demonstro, é isso que eu... né? E deixo claramente exposto a partir das fontes de autoridade da igreja, da Bíblia, do Espírito de Profecia, dos documentos da igreja, que a igreja não acredita que nós vivemos sem pecado e somos capazes de viver absolutamente sem pecado, naquela perfeição lá do Éden antes da queda, ou que só virá após a glorificação. Então, nesse ponto aqui, quem está promovendo discussões contrárias ao serviço de Deus na fé, não sou eu, mas é quem combate a doutrina da igreja, e eu estou aqui combatendo a heresia e hereges e etc. Aqui o quadro está mudando um pouquinho de figura. E lá no verso 18 do capítulo 1 diz: Este é o dever que te encarrego, ó filho Ezequiel Gomes, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Então perceba aqui o quê? Paulo está dizendo, você tem que
admoestar as pessoas a não ensinar contra as doutrinas da igreja. E este é o seu dever, do qual você está encarregado. Este é o bom combate. E aqui nós podemos ver que Ezequiel Gomes está, ao defender a igreja, as doutrinas da igreja, as praxes da igreja, o manual da igreja, contra hereges e pessoas que quebram as regras e o manual e as doutrinas, etc., eu estou cumprindo o meu dever do qual eu fui encarregado. Ok? E nisso tudo, o que Paulo diz? Que eu preciso manter a fé e a boa consciência. Porque quem rejeita a fé e a boa consciência vai naufragar. Mas esse aqui não é o caso, pelo menos não até hoje. Tudo aquilo que eu passei dentro da igreja, com perseguições da parte dos perfeccionistas, com injustiças das partes dos administradores, não me fizeram naufragar na fé. Pelo contrário, eu permaneço na fé no meu coração, tanto quanto em outros momentos da minha vida, enquanto eu era pastor, enquanto eu era estudante de teologia, normal, ok? O que mais? Capítulo 3, a partir do verso 1, diz o seguinte: que quem aspira o episcopado, que seria a liderança da igreja, o pastorado, excelente obra almeja. E aí a pessoa que deseja ser pastor da igreja, ela tem que ter qualidades. Então tem que ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, governe bem a própria casa, crie os filhos sob disciplina, não seja neófito e que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então veja, essas qualidades, elas são relativamente complexas no ponto de que se você levar isso tudo aqui no absoluto, ninguém pode ser pastor. Então, o que é uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa que não erra, uma pessoa que não tem defeito, uma pessoa que não tem problema, uma pessoa que não tem pecado. Se essa for a interpretação, ninguém pode ser pastor. Entretanto, no meu caso, por mais que algumas dessas qualidades possam ser ditas que eu tenho alguma falha diante delas, eu creio que também todo mundo, em algum ponto aqui, na sua sexualidade, na sua relação com as palavras, na sua relação com o dinheiro, na sua relação com hospitalidade, modéstia, ensino, violência, governo, educação de filhos e etc., todo mundo pode ser apontado um defeito. Então, nesse caso, ninguém pode ser pastor. Entretanto, de uma forma geral, eu gostaria de dizer para vocês que a minha vida, apesar de não perfeita, ela se encaixa em grande medida nessas questões. E, por exemplo, as acusações mais fortes que são lançadas contra mim são em questões assim de, por exemplo, que eu sou amigo de contenda e violento, meio agressivo e etc. e tal. Agora, uma coisa importante das pessoas entenderem em relação a isso é que é o seguinte: se você avaliar todas as polêmicas nas quais eu me envolvo, basicamente o que acontece, o padrão é o seguinte: estas polêmicas já são estabelecidas dentro do contexto da igreja, independentemente da minha existência. Então, por exemplo, se eu não existisse, haveria as mesmas polêmicas que existem na igreja, sobre música, sobre perfeccionismo, sobre administração e etc. Então, a minha presença nesses debates e nessas polêmicas não é a presença de quem gera esses problemas, mas de quem está lutando para tentar resolver esses problemas. Claro, se eu ajo da melhor forma e eu tenho a melhor postura, talvez não, e nem sempre. Porque é difícil a gente acertar sempre na dose do que fala e não ferir as sensibilidades e etc e tal. De qualquer forma, em sentido geral, eu garanto para vocês que se eu pudesse viver longe de qualquer polêmica, discussão, briga, contenda e etc., é assim que eu viveria. Mas essa não é a realidade do mundo. E, por exemplo, então a igreja está lá discutindo sobre música. Eu entendo um pouco de música. Ah, mas eu não vou falar nada sobre esse assunto porque senão eu vou entrar na contenda e na briga e tal. Ok, daí eu não falo nada e os hereges que falam vão tomando conta do discurso, vão tomando conta da igreja e daqui a pouco o Arautos do Rei é do diabo, a Rafaela Pinha é do diabo, o Leonardo Gonçalves é do diabo, todo mundo na Novo Tempo é do diabo e eu fico quieto. E tal, e os hereges aí, né? Acusando a igreja e brigando, e a adoração que a gente canta para Deus, na verdade, é pro diabo, porque tem uma bateria, porque tem uma guitarra, porque tem um estilo e um ritmo que eu não gosto, ou que eu acho que Deus não gosta.
Olha, como é que eu me posiciono diante disso? Não é criando a contenda, mas respondendo a contenda. Então, as pessoas elas tentam lançar sobre mim que eu sou a raiz e a geração das polêmicas, mas isso não é uma postura correta. E no caso, simplesmente o fato aqui é o seguinte: eu entendo a minha posição dentro da igreja como alguém responsável por fazer o melhor para que essas questões como um todo, de uma forma geral, sejam melhor esclarecidas da forma possível. Então, basicamente, é assim que eu enxergo. Você pode discordar de mim, mas, basicamente, nesse paradigma aqui, o Ezequiel não é alguém que está contra nenhuma dessas qualidades. Eu não sou perfeito, posso ser acusado, mas, no final das contas, essas acusações elas podem estar baseadas muito mais primeiro, em impressões negativas e equivocadas, ou mesmo em pessoas que estão do lado da heresia nessas discussões e não querem ter um oponente. E aí, como Ezequiel é um oponente e é um oponente forte, então ele vai ser acusado simplesmente para ser tirado do jogo, né? Tirado da brincadeira. Então, nesse caso, eu acho que aí a figura está começando a mudar um pouquinho de direção em relação à carta que Paulo escreveu a Ezequiel Gomes. Outra coisa. O Paulo ele fala de uma questão interessante no capítulo 4, verso 6, onde ele diz o seguinte: expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, se eu for aplicar esse texto ao Ezequiel Gomes, eu verei que eu sou um bom ministro de Cristo, que eu estou alimentando as pessoas com a palavra da fé e da boa doutrina. Interessante, né, como que o quadro muda quando a gente olha deste outro paradigma, não é verdade? O que mais? Capítulo 4, versos 12 e 13. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Algumas pessoas reclamam porque eu sou uma pessoa relativamente nova na igreja. O Ezequiel causou polêmicas e ele ainda não era ordenado, ele era apenas um ministro iniciante. Mas Paulo aqui diz para a gente não desprezar a mocidade das pessoas, o fato delas estarem iniciando. Pelo contrário, se essas pessoas são padrão de fidelidade na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, nada há que desabone essas pessoas pela simples, vamos pensar assim, juventude delas, né? Ou estarem começando na obra e tal. Então, esse não é um padrão correto para se desmerecer a obra de ninguém. E depois Paulo fala de uma coisa interessante, né? Para a gente se aplicar à leitura, à exortação e ao ensino. E tá aqui coisas que ninguém pode dizer que eu não me aplico a elas, né? Eu sou uma pessoa reconhecidamente dedicada à leitura, capaz de exortar, capaz de ensinar, boa didática, etc. Você pode discordar de mim, mas geralmente mesmo aqueles que discordam são capazes de reconhecer as boas qualidades que há em mim, e não são méritos meus, são méritos de Deus que me deu. Tudo que eu tenho eu recebi da parte de Deus e o pecado e o defeito recebi da parte de Adão, do diabo, e fui redimido por Cristo na cruz, tá? Basicamente é isso. Então, outra coisa, uma questão interessante aqui. Capítulo 5, verso 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que os demais também temam. E verso 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Aqui estão duas bandeiras importantes que estão sendo bem mal compreendidas da parte de algumas pessoas em relação ao meu trabalho. Eu tenho repreendido pessoas publicamente, na presença de todos, e eu tenho clamado para que a igreja não haja com parcialidade, ou seja, com injustiça. Então, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então, no caso do Ezequiel Gomes, o manual da igreja, que inclusive nem foi transgredido na minha ida às manifestações lá do impeachment, tem que ser cumprido e ele tem que ser disciplinado e excluído do ministério. Aí no caso de pastor, que é visto em motel, não sei quem, que é amigo do Ayrton Killer, do Marlington Lopes, isso aí o manual da igreja não deve ser cumprido nessas horas. Então essa parcialidade eu me levanto contra ela. E estou repreendendo os que vivem no pecado na presença de todos. Estou cumprindo as orientações de Paulo na sua primeira carta a Ezequiel Gomes. O que mais? Capítulo 6, versículo 8. E aqui Paulo diz assim: tendo sustento e com o que se vestir, estejamos contentes. Quem pensa que eu sou uma pessoa dinheirista, está um pouco equivocado.
Como qualquer ser humano, se você dissesse para mim, Ezequiel, você quer ser trilionário ou miserável? Eu quero ser trilionário. Mas isso é uma característica natural da natureza humana. De qualquer forma, eu estou vivendo uma vida simples. Eu preciso prosperar financeiramente, não para ficar rico e milionário, mas eu preciso inclusive para conseguir pagar minhas contas. Deus tem me abençoado nessa direção, não tem faltado nada para mim, apesar das dificuldades financeiras que tenho passado. E não digo isso como vítima, nem como que a igreja é obrigada a me dar dinheiro e fazer isso e aquilo, não penso exatamente desta forma. Apesar de que as questões assim em relação às finanças e a relação do pastor e da igreja, elas são um pouquinho mais complicadas e eu vou trabalhá-las com bastante seriedade, bastante clareza diante de todos, né? E cada vez mais tudo vai ficar bem explícito e bem colocado. Mas o ponto aqui é que eu tenho cumprido esta característica que Paulo pede: viver contente, tendo que comer e tendo que vestir. Ponto. Sem problema nenhum. Que mais? O que Paulo diz? Né? Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, né? Da cobiça, da vaidade e etc. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Então, eu tenho buscado estas qualidades na minha vida e na igreja: a justiça, a piedade, a fé, o amor, a verdade. Talvez o ponto da mansidão seja um ponto assim que eu precise melhorar, mas não, porque assim, olha, eu não me considero muito agressivo, mas eu entendo as pessoas que assim me consideram, porque elas não estão acostumadas com um discurso assertivo, um discurso claro, um discurso pesado contra o pecado, contra a heresia. Então, nesse ponto, a impressão que se passa é que eu sou uma pessoa muito raivosa, mas essa não é bem a verdade. Se você for um herege, se você for um administrador equivocado da igreja, você me encontrar por aí, você pode ter certeza que como pessoa eu vou te dar um abraço e desejo o seu bem e a sua salvação, tá bom? Por fim, o que Paulo fala? Para a gente evitar falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, do falso saber, aliás, né? E que a gente deve então buscar o quê? A graça. No final ele termina dizendo: a graça seja convosco. Eu tenho buscado evitar discussões inúteis. Você pode discordar de mim, mas essa é uma postura que eu tenho tido há algum tempo já na minha vida. Antigamente eu gastava muito mais tempo debatendo, discutindo na internet, coisa e tal. Hoje o meu tempo é gasto de uma outra forma. Então essa é uma lição que eu já amadureci, já aprendi. Você pode discordar e você achar que eu estou aí promovendo falatórios inúteis, mas eu discordo. Eu acho que as coisas que eu falo são úteis e são importantes, mas se você quiser discordar, é um direito seu. Mas o fato é que eu tenho buscado colocar esse conselho de Paulo na prática na minha vida, e eu aceito esta graça a qual ele invoca sobre Ezequiel Gomes. Diante de tudo isso, veja que os paradigmas diferentes, eles me colocam como o infiel da igreja ou o fiel da igreja. E qual que é a verdade? Bom, eu não quero te convencer que eu sou fiel, e nem vou admitir e dizer que eu sou o infiel. O que eu vou te dizer é o seguinte: eu levo a sério os aspectos negativos que são condenados nesse texto, e eu levo a sério os aspectos positivos que são colocados, apresentados e exortados nesse texto. Na minha consciência particular, eu levo a sério essas críticas e peço a Deus que eu não caia em nenhuma delas. Vamos pensar que, teoricamente, eu esteja com dificuldade de enxergar que eu estou caindo nessas questões. Peço que Deus me esclareça, que Deus me perdoe, que Deus me abençoe e que Deus me transforme. E naquilo que é bênção aqui, eu tomo posse, eu aceito, eu recebo no nome do Senhor Jesus Cristo como graça, como misericórdia, como paz da parte de Deus para mim, e é assim que tenho vivido, independentemente de ser pastor ali numa igreja ou não. Tenho vivido o meu ministério, tenho continuado o meu ministério e não tenho horizonte de que isso venha a mudar na minha vida. Claro que vamos pensar que eu estou em pé, tenho que tomar cuidado para que não caia, mas até hoje não caí da fé. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa perfeita, que você não seja capaz de encontrar defeitos e problemas em mim, com certeza é, mas acima de tudo você deve fazer esse tipo de leitura na sua vida também. Levar a sério os aspectos negativos. Poxa, eu preciso mudar, eu preciso vencer, eu preciso ser mais manso, eu preciso evitar contendas e brigas e discussões. Ok. De qualquer forma, tem que tomar cuidado para não absolutizar tudo, porque daqui a pouco, para evitar a contenda, você não pode pregar o evangelho, porque o evangelho é uma grande contenda contra
contra o nosso mundo. Onde o mundo não ama, ele tem que ser chamado a amar. Onde o mundo não perdoa, ele tem que ser chamado a perdoar. Onde o mundo não é fiel, ele tem que ser chamado a ser fiel. E isso gera uma grande contenda no mundo. Jesus Cristo, inclusive, teve as suas contendas com líderes religiosos, com a sociedade, com pessoas, etc. E nem por isso ele caiu na condenação de primeira carta de Paulo a Timóteo, não é verdade? Então, diante disso, eu termino dizendo o seguinte: obrigado a todos vocês que me criticam, eu cresço com as críticas e considero todas elas. Obrigado a vocês que me abençoam, que me elogiam, que me fortalecem, também levo tudo em consideração, mas acima de tudo me entrego à palavra de Deus e à graça de Cristo.